Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vem vadia meu Deus. Vem vadia, vadia meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor. Carla, coisa boa! Satisfação minha. Coisa boa, né, que tu aceitou estar aqui com a gente de novo. Carla Giuliani, psicóloga formada pela URGS, com 16 anos de experiência clínica, especialista em psicologia hospitalar e psicanalista em formação pelo ESIP-POA. Carla, um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito. Belchior. Carla, é possível viver satisfeito? Não. Eu penso que a gente vai atrás, a gente busca satisfações, né? Mas viver satisfeito, eu penso que não. Né? Inclusive, eu acho que quando a gente está satisfeito, a gente termina, né? A gente para de fazer o que estava satisfazendo, então, né? Acho que a gente sempre busca a satisfação de várias formas e com várias possibilidades. E se viver satisfeito, porque eu acho que é uma demanda da sociedade hoje que a gente viva feliz, né? Que é um pouco diferente disso que tu fala, que são pequenas alegrias e felicidades, pequenas satisfações, e talvez nem tão pequenas, mas não o tempo todo, né? Como é que tu vê isso na clínica hoje? Então, eu penso que apesar da gente não ter essa satisfação plena, né, e a gente está sempre atrás, sempre buscando, tem uma coisa que dá para chamar de felicidade, não como uma coisa concluída, mas como uma consciência, né, que é de alguma forma o que a gente busca na análise, né, quando a gente procura esse processo que a gente também chama de autoconhecimento, que a gente procura entender sobre os nossos sintomas, sobre os nossos conflitos, e se tornando mais consciente deles, a gente de alguma forma, a gente diz que a gente se livra, né? Se livra do sintoma. Eu penso que não se livra, mas a gente entende, e com essa compreensão a gente se torna mais feliz. Eu acho que tem como a gente chamar isso sim de felicidade. Sim, que é isso que eu acho importantíssimo a gente pensar, que é tornar consciente algo que caminha sozinho, né, em repetições que causam sofrimento. Né? Então, trazer a consciência, isso faz com que tenha uma certa, nessa descoberta, uma alegria. Exatamente. E aí sim a possibilidade, né? Se eu tomo consciência de algo que me faz sofrer, eu tenho a possibilidade de fazer diferente e por isso consigo deixar de sofrer. Não é seguir repetindo algo que nem sabe o que faz para sentir tão mal. Não é? Tem o sinto mal, né? Só isso. O sentir-se mal. E essa descoberta, né, essa investigação, que às vezes eu brinco, que a gente faz na clínica junto com o paciente, né? A gente vai investigar da onde vem essa sensação, esse sentimento, esse sofrimento. Então é muito por aí, é muito de procurar para se tornar consciente, mas a gente pode então fazer alguma coisa com isso, se tornar consciente. Só não basta, né? Não para aí o trabalho, né? A gente se torna consciente daquilo que nos
comanda em termos, né? As pessoas dizem assim, eu me sinto presa, eu me sinto amarrada, eu me sinto trancada, as coisas não dão certo para mim, né? Sempre foi assim e sempre vai ser, não tem jeito, né? Então esse tipo de coisa, assim, que quando eu entendo o porquê, eu tenho sim a possibilidade de mudar, se eu quiser, né? Porque tem coisas que a gente entende que nem quer mudar, né? Que tá bem assim, eu sei porquê, então é assim que é. Sim. Né? E, e esse entendimento, né, no caso, pensando a clínica, né, tu, então, formada pela URGS, especialização em psicologia hospitalar, e agora, ou desde sempre, aí essa é a pergunta, desde quando tu pensava a psicanálise? E por que a psicanálise? É difícil essa resposta, né? É difícil e fácil ao mesmo tempo, assim, porque né? A psicanálise é uma coisa que acontece na gente, né? Assim como a gente vive, a gente não só estuda a psicanálise, a gente não trabalha com a psicanálise, né? No consultório, então, ou em outros lugares, né? A gente vive a psicanálise, assim, né? Eu posso me lembrar, porque a minha formação, então, na graduação foi muito psicanalítica. Eu acho que a gente é muito, como é que eu posso dizer, assim, a gente é muito influenciado, né, pelos professores que a gente encontra, né, principalmente quando a gente ainda não tem uma identidade profissional, então a gente conhece as pessoas, né, e aquilo nos atrai, aquilo nos interessa e a gente então vai procurar, né, as nossas preferências. Eu tinha uma identificação muito grande pela psicologia hospitalar lá na graduação, né, e tinha a psicanálise ali muito presente o tempo todo, principalmente no final do curso. E naquele entendimento de estudante ainda, pareciam coisas separadas. Então, se eu fosse para o hospital como prática profissional, eu não estava indo necessariamente também para psicanálise. Então, assim eu fiz, né? Mas, inclusive, no hospital eu já tive contato, né, com professores, com psicólogos ali no hospital que também eram psicanalistas. E aquilo foi formando a minha identidade, assim. Então, o meu percurso começou no hospital, mas a forma com a qual eu fui aprendendo a ouvir essas pessoas no ambiente do hospital já sempre foi, né? Sempre teve essa tendência psicanalítica. Então, ali eu estudava autores já, eu ia a eventos mais relacionados à psicanálise do que a outras abordagens, né? E assim eu fui construindo a minha escuta. A partir, então, do estágio, que foi no hospital, aí eu fiz a residência em psicologia hospitalar no pronto-socorro de Porto Alegre. Então, foram vivências, assim, fortes, importantes na vida, né, de uma recém-formada, né, uma psicóloga jovem e jovem psicóloga. E ali, ainda no hospital, eu passei a ter vontade de estudar mais. Porque na graduação também a gente tem uma notícia, né, sobre as possibilidades de trabalho e sobre as possibilidades de identificação teórica, assim, né, que a gente vai ter na psicologia. E vendo colegas que então já estavam na formação analítica, eu me interessei por esse caminho. Então, ao final da residência ainda, né, depois que concluí a residência no hospital, eu entrei, né, numa escola de formação em psicanálise. E, né, segui, então, no hospital, né, vim para Montenegro, trabalhei no hospital durante 12 anos. E apesar de ter me afastado formalmente dessa instituição que ensinava psicanálise, eu entendo hoje melhor, eu acho, que eu sempre construí a minha escuta, eu desenvolvi a minha escuta
nesses pilares da psicanálise. Isso teve esse início, mas teve essa continuidade. E encontrando pessoas como tu, Como né? índice. Essa correspondência, assim, né? Porque é isso. Eu acho que lá como estudante eu não entendia essa correspondência, essa possibilidade. Psicanálise era aquilo que se fazia num divã, dentro do consultório. No passar, né? Ao passar o tempo e eu no hospital fazendo uma escuta que fazia sentido e que para melhorar essa escuta eu ia fazer leituras na psicanálise, eu passei a ver que não, né? Que eu também podia escutar a partir da psicanálise no hospital. E essas possibilidades, né? Porque eu penso que eu poderia ter encontrado pessoas que me mostrassem que não, né? Inclusive, talvez eu não tivesse ficado 12 anos né? Nesse lugar, mas encontrei o contrário, né? Encontrei essa possibilidade, né? De fazer psicanálise também no hospital, não fazer análise com os pacientes como a gente faz no consultório, com poltrona, com divã, né? Mas sim fazer uma escuta psicanalítica nesse lugar, não só dos pacientes, mas também das suas famílias, mas também da própria instituição, hospital, né? Isso é bastante interessante, bastante importante assim para o trabalho. E me peguei assim quando falava sobre o meu afastamento da psicanálise como formação analítica. Algumas pessoas me corrigiam, pessoas assim que eu respeito muito, corrigiam e diziam assim, mas tu não parou, né? Tu entende que tu tá recomeçando alguma coisa que tu interrompeu, mas a tua escuta continuou sendo psicanalítica. Né? E acho que sim. Sim, e até assim, né? Formação em psicanálise, né? Que é o tema que tu tá. Na psicanálise lacaniana, a gente fala que a formação do psicanalista é a formação inconsciente do psicanalista, que está colocado em jogo no momento em que tu quer fazer uma escuta supondo um inconsciente, seja lá onde for, né? Claro que no teu consultório tu está autorizado pelo paciente a fazer apontamentos. Talvez no outro lugar nem tanto, mas a tua escuta é a partir daí. E ele vai além, né? E ele diz o seguinte, não existe o ser analista, existe o estar analista em determinado momento em que tu faz essa escuta. Então, né, essa psicanálise em intenção, ela nunca parou. Não. E ela segue, né? Acho que é isso, acho que tem essa autorização de dizer-se analista e muito por essa via do seu próprio inconsciente, né? Porque o que a gente faz no consultório, então, como análise, não é tratar alguém, né? Mas é de alguma forma emprestar o nosso inconsciente que se encontra com esse inconsciente de quem tá ali nos convidando, nos pedindo, nos autorizando, né? Porque a análise do nosso paciente vai acontecer a partir desse encontro dos inconscientes, né? É por isso que é mais complexo do que se imagina, é por isso que é um pouco diferente, talvez, para as pessoas entenderem, do que outras formas de tratamento psicológico, vamos dizer assim, né? A análise, ela tem isso, e é por isso que a formação do analista não é só teórica, né? Também é da sua própria análise e também é da supervisão. Então a gente fala, né, entre os psicanalistas que a psicanálise ela tem esse tripé, né? Que isso inclusive é questionado e pessoas dizem que até nem é mais tripé, né? Mais que isso, enfim. Mas tem algo, né, que é muito necessário como possibilidade de trabalho, que é a análise pessoal do analista, a formação teórica
que eu penso que sim, existem os institutos, né? Existem as escolas, mas também existe a possibilidade do estudo, né? mais individual e a busca por essa teoria, né? Mas que seria o conhecimento, que seria, né, a parte teórica. E a supervisão, né? Porque como a gente está ali com o nosso inconsciente, a gente tem pontos cegos, a gente tem aspectos dos pacientes que vão nos afetar de alguma forma, nos impossibilitando, né, de enxergar algumas coisas com tanta clareza, né, que o paciente precisa. Então o supervisor, ele faz muito esse papel do outro olhar, também com o seu inconsciente ali, porque não é possível que seja sem, né? Mas esse tripé, esse trio que faz então a formação. E como, né, eu vi em outro momento que tu entrevistava aqui um colega, é para sempre, né? Não termina nunca, né? Então a gente sempre vai seguir se formando, assim como a gente sempre vai seguir aprendendo com a vida, a gente nunca tá pronto. Também o analista nunca tá formado, né? Ele sempre se forma. E isso eu acho importante, extremamente ético, não é? Tu estares à frente do teu próprio percurso, enquanto também desejante de escutar. Porque é como tu diz, né? Às vezes, certos casos, tu não tá podendo, né? Em determinado momento, tu podes fazer um encaminhamento para um colega. Isso é tão importante, porque a gente sai desse campo do mercadológico, de alguém que bate no teu consultório e diz: eu quero ser atendido. E aí tu tem que atender. Né? Quer dizer, isso que se dá entre esses dois inconscientes, né? E que é como olhar uma tela. Os dois estão olhando uma tela e o que se passa ali é uma fala. Por isso que também o Lacan vai dizer, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Existe um sujeito suposto saber a um outro, que é a linguagem. Quer dizer, não é a pessoa do psicanalista que sabe sobre aquilo que está sendo falado, né? Não, ele está junto com o paciente, apontando algumas coisas para que ele se dê conta. Né? Então, quem sabe é essa linguagem, esta fala que surge ali. Ela é que sabe, não é a pessoa, né? Mas assim, tu vê, para se colocar nesse lugar de dessujeitação ou sujeitação a uma linguagem, precisa de uma análise, porque não é não afetar-se com a pessoa que está ali, com o seu sofrimento, é saber que isso existe. Aí como tu vai fazer uma escuta melhor daquilo ali. Tem inclusive esse estereótipo, né, de que o psicólogo, então, na figura do analista, né, seria alguém que não se afeta. E a gente sabe bem que é o contrário disso, né? Assim como no hospital, né, as pessoas me diziam: como que tu trabalha lá, né? Como que te interessa ouvir o sofrimento, esse tipo de sofrimento, né? E sim, existe esse interesse na gente quando a gente faz essa escolha, mas mais do que o interesse, existe esse reconhecimento dessa fragilidade da gente também, né? Então, por isso sim, a gente se afeta e a gente sabe que a gente se afeta. E por isso a gente vai se cuidar também, né? Então a análise pessoal e tudo que a gente pode fazer em relação ao cuidado da gente, da nossa vida pessoal, né? Tem a ver com isso também, né? E entender as nossas limitações, os nossos conflitos, as nossas escolhas, né? Então a gente não é aquela pessoa também que não pode nem se vestir da forma que escolhe se vestir, porque as pessoas vão entender, né, que isso vai comunicar alguma coisa que não poderia ser comunicada para o público que pode ser o teu paciente, né? Como se a gente tivesse que se esconder. E hoje eu acho que a gente avança nesse entendimento de que não necessariamente. É claro que o paciente não tem que saber tudo sobre a vida da gente,
que isso vai atrapalhar, né, o processo do paciente, né, porque não é a nossa vida que está em questão ali, né, senão vira também um lugar comum, né, de troca ali, de conversa e tal, sobre duas pessoas, e não é sobre duas pessoas, né, é sobre a pessoa do paciente. Mas tem a ver com isso que as pessoas entendem como a neutralidade não é bem isso, né? E acho que também a psicanálise vai crescendo, porque talvez em algum momento se colocava isso, né, como uma coisa que o psicanalista tinha que ter um estereótipo, né, de que não dizia nada, não. Eu acho que a própria clínica, né, vai, por isso que não tem fim, porque vai dialogando, vai vendo que aquilo ali, que tem isso, que tem aquilo, que pode crescer também enquanto lidar com essas coisas, né, tão frágeis e tão fortes, porque são atravessamentos que nos desenham, né, desenham a nossa imagem e o nosso desejo, e a nossa alma também, né. Então, eu acho que a própria psicanálise vai tendo aí uma transformação ao longo dos anos muito positiva nesse sentido, né? E uma das coisas que eu acho importante, assim, que eu acho que em outro momento a gente conversava, é esse lugar também de que a psicanálise se detinha, e eu acho que é fato, sim, a um núcleo, a uma bolha, né? E tratava aquele conjunto de coisas. Então, hoje, quando a gente pensa a questão do racismo, né, desses atravessamentos na clínica, eu acho que é uma coisa muito boa que vem para que a gente abra as orelhas também como psicanalistas. Inclusive sobre os tipos de sofrimento, eu penso, né, Adri? Porque a gente tinha uma psicanálise que tratava, em algum momento, de neuróticos. Sim. Hoje está difícil. Outros tipos, né, falando assim, mais simplificadamente, não eram passíveis de análise, né? Ou não seriam auxiliados, não seriam ajudados, né, através da psicanálise. E hoje, como tu brincou, né, se a gente for restringir, né, quase não teremos pacientes, porque hoje a gente tem, né, pessoas com outros funcionamentos, né? Outro tipo de estruturação psíquica e que tem um sofrimento e que é do nosso tempo. Justamente. Né? Assim, a gente produz isso. Isso, não é? Esse caldo cultural produz esse tipo de sofrimento e é isso que vem para a clínica. Esses dias eu ainda pensava assim, né, cara, uma coisa que a gente vai se dando conta, tanto sobre essa questão do racismo, quanto a questão do sofrimento de mulheres. Como a gente cresceu também nisso, em poder olhar como essa cultura que esmaga e esmagou mulheres foi causadora de sofrimentos psíquicos, desde internações de mulheres em manicômios, mas até hoje, em que às vezes chega uma mulher no consultório extremamente sobrecarregada, porque se diz hoje na cultura que ela é a responsável por isso. Então, esse ser mulher também, né? Ou todas as questões que envolvem a comunidade LGBT, né? O quanto a gente precisa, enquanto nesta formação, abrir as orelhas, exatamente, né? Para ver que não é, isso aqui é isso aqui. Não. Isso como estando fora, né? Isso está fora de algo que seria um normativo, né? Então, mas que normativo é esse? Né? Da onde surge esse normativo em que as pessoas precisam se encaixar e o sofrimento que a gente acolhe no consultório é muito esse que é produzido por essa norma. Exatamente. Então, né? E aí a gente vai questionar isso e questionar a própria psicanálise, então, como ela era vista, né? E aí eu acho que a gente descobre
o potencial da psicanálise, assim, né? O real potencial da psicanálise é quando ela contribui, né, para todos esses outros temas dos quais quase não se falava também, né? E essas pessoas que quando iam ao consultório eram também estereotipadas, né, como um sofrimento numa coisa mais desvalorizada, talvez, né, o mais me foge a palavra agora, assim, né, mas mais marginalizada, excluído, marginalizado, né, nesse sentido, assim. Eu acho assim fantástico a contribuição do Freud, né? Fora todas, mas eu destaco essa sempre como eu acho assim que ele naquela época dentro de um hospital, exato, né? Porque era uma coisa até que a gente conversava, dentro de um hospital ele para tudo e diz assim, não, isso tudo que se faz aí nós não vamos mais fazer, eu vou escutar. E ele cria uma metapsicologia. Então, acho que a grande sacada do Freud é essa, que é o que a gente é convidado a fazer, se a gente quer escutar o sofrimento, para tudo aí com esse negócio, que isso é isso aí. Não. Vamos ver, como é que é? Né? Essa é a metapsicologia, né? Inaugurada pelo Freud e que eu acho que a gente é convidado a fazer a cada vez. E é por isso que dá para fazer no hospital, na escola, nas empresas, né? Não só na análise lá do consultório, né? É por isso, porque a gente vai ouvir de verdade, quando a gente vai ouvir, entendendo que a gente não sabe. Exato, não se sabe a coisa. Né? E ainda, né, a gente ouve as pessoas pedindo que a gente saiba. Pois é. Né? Pedindo pra gente responder, pedindo pra gente saber, e se surpreendem quando a gente reconhece junto delas que a gente não sabe, quem sabe é elas, né? Elas que vão nos contar, e a partir disso que elas sabem é que a gente vai ajudar, se dá pra dizer assim, né? Que é um pouco o sintoma de hoje, né? E diz aí o que eu tenho, diz aí o que eu visto, diz aí o que eu como. Tanto é que dizem que o chat GPT vai substituir. Dizem, né, que inclusive se brinca, né? Tu não tem medo que o chat GPT vai te substituir profissionalmente, né? E a gente tá começando a pensar nisso, eu acho, né? Mas eu penso que não, né? Eu penso que quando a gente se dá conta de que essa escuta é muito humana, a partir de um humano, né? No sentido do seu próprio inconsciente, no sentido dessa construção junto com outro humano, né? Aí o chat GPT não dá conta. É que assim, ó, eu acho que para quem só uma medicação funciona, só uma medicação funciona. Para quem a inteligência artificial funciona, basta. Basta. Né? Acho que não é que funciona, talvez, porque até pode funcionar em algumas, né? Em algumas situações, mas não basta. Mas eu acho que é isso, né? É poder transitar nisso, que sempre vai ser uma escolha. Né? Sempre vai ser uma escolha. E talvez a gente, enquanto civilização, né, esteja, isso eu acho que dá mostras, né, numa esquina, assim. Né, nós vamos virar uma esquina aí, né? Para que lado a gente vai, eu não sei, mas enquanto civilização, eu acho que a gente está aí A gente está fazendo a curva. Para onde vamos, não sabemos, né? Mas enfim, acho que é isso que aparece no consultório muito, né, Carla? Esse sofrimento sobre como dar conta de uma existência em que esta humanidade já não é mais tão visível, né? Não se conta com essa humanidade. Se conta que tu seja feliz, que tu faça as coisas certas, que tu, né? Esse intervalo aí, né? Que é capaz de criar alguma coisa. Carla,
Muita satisfação em tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Espero que tu volte sempre. Sempre. Tá bem? E eu quero agradecer aos supermercados Bruvini, às lojas Sambô, Mari Martins Salão de Beleza, Aline Sabores, Aquarelas M. Carvalho e Verbo Produções. Até a próxima. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Vim vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor.